Bilu? Mas que... Um garoto que zerou a vida aos 15 anos quando salvou todo o universo se encontra agora com uma crise existencial e isso trará novos desafios a ele. Essa poderia ser a sinopse de Ben 10 Omniverse, mas infelizmente é mais correto dizer um adolescente com problemas em seguir ordens lutando contra vilões em histórias mais sem criatividade que os filmes do Michael Bay. E com isso eu consigo irritar duas fandoms em um único vídeo. Lá em 2005, uma série que mudaria completamente a vida de muitas crianças era lançada. Ben 10 trazia uma história de ficção científica com aventuras intimistas, fortalecendo os laços de família entre os três personagens principais enquanto salvavam o mundo. A história era incrível. Ben era um personagem super divertido e carismático. Para a época, a animação era linda e mesmo sendo uma história para um público mais infantil, trazia um tom de seriedade e maturidade que se vê poucas vezes em séries do tipo. O tempo passou, a série finalizou com 4 temporadas e uma continuação chamada Força Alienígena trouxe à tona o excelente trabalho de Dwayne McDuff, que já havia trabalhado em outras animações como a clássica do Super Choque e Liga da Justiça. Os personagens se tornaram mais humanos, mais tridimensionais e palpáveis. Ben deixa de ser aquele garoto imaturo e arrogante. Gwen se torna muito além do que a prima chata e irritante e sabe tudo. E Kevin deixa de ser o vilão malvadão para nos mostrar um lado do personagem que sempre esteve ali, mas a série clássica nunca quis ou se importou em abordar. Os personagens adquirem uma maior responsabilidade, afinal é do destino da humanidade que estamos falando. Isso trouxe consequências muito grandes que ficam bem claras, bem evidentes na série, mas desde o sucesso do clássico, Ben 10 nunca mais foi o mesmo. Desde o Força Alienígena, a Cartoon Network já buscava trazer aquele Ben imaturo e arrogante da primeira série, pois agradava mais o público. E é aqui onde chegamos a Ben 10 Omniverse. Ben 10 Omniverse é uma história que tinha tudo para dar certo. Temas mais profundos poderiam sair, especialmente em uma história que tinha a proposta de unir todos os melhores elementos das séries anteriores em uma série que fizesse sentido. Mas se a infantilização que trouxeram ao Ben ao final de Força Alienígena e em alguns, ou melhor, na maioria dos episódios de Supremacia, já incomodava alguns, senta aí porque as coisas só pioram. Oh, shit. Em Ben 10 Omniverse, acompanhamos o Ben após aquela gloriosa luta contra o Vilgax gigante. Agora ele possui um novo Omnitrix e não precisa mais se preocupar com problemas tão grandes como lutar contra um vilão espacial. Por enquanto. Fudeu de vez! E para trazer um tom mais jovial à obra, Gwen e Kevin saem da jogada e somos apresentados ao Hulk, o estereotipo do alien estrangeiro que não conhece os costumes da Terra, mas o personagem consegue funcionar muito bem. Sua dinâmica com Ben é extremamente positiva, até porque ele é basicamente uma fusão entre o Kevin e a Gwen. O redesign dos personagens busca inspiração em séries como Scooby-Doo, Mistérios S.A. e o clássico dos Jovens Titãs, o que garante uma animação bem mais fluida, mas nada que se compare à série clássica, né? E diferente dos temas densos das séries anteriores, Omniverse foca muito mais na comédia e traz um Ben que simplesmente ignora todo o desenvolvimento que o personagem um dia já chegou a ter em qualquer uma das séries anteriores. É normal em uma história acompanharmos uma jornada onde o personagem evolui ao decorrer dos episódios, mas em uma jogada genial dos roteiristas, Ben passou de um adolescente um pouco metido para uma criança de 7 anos. É louvável o trabalho de todos os envolvidos em Ben 10 Omniverse, até porque haja força de vontade para tornar um personagem tão irritante. De um momento para o outro, Ben se torna uma criança imatura e arrogante que pensa sempre estar certa, que nunca escuta o que os outros estão falando e que mesmo tendo o relógio mais perigoso do universo pregado no braço por anos, não sabe o real significado da milagrosa palavra chamada responsabilidade. Isso era algo que poderia ser facilmente relevado ou esquecido se não existissem 3 séries anteriores que desenvolvem o personagem muito além dessa personalidade simplista que é apresentado lá quando ele tinha seus 10 anos de idade. O Ben mudou.
O personagem cresceu e evoluiu, até mesmo mudou de relógio mais de uma vez, sendo o último o autêntico Omnitrix. Azimuth entrega um novo relógio a Ben ao final de Supremacia Alienígena apenas para nos enganar, fazendo a gente achar que o personagem teria um maior controle do relógio, quando na verdade ele não faz ideia do que está fazendo com aquele Rolex alienígena. Eu até imagino os roteiristas conversando sobre o desenho. O que poderíamos fazer para tornar as histórias do desenho mais inteligentes? Que tal sempre que ele espanca o relógio ele vira um alienígena aleatório? E se fizéssemos o personagem mais maduro com total controle do relógio no pulso, tendo que lidar com problemas que um alienígena não conseguiria lidar? Maturidade? Pera, o que é isso? Responsabilidade? Nunca ouvi falar. Ben passa metade do desenho virando alienígenas aleatórios, contando apenas com a milagrosa ajuda do roteiro para se salvar e salvar o desenho também. Alguém, por favor, conta pra ele que ele tem a opção de testar todos os aliens e treinar suas habilidades para conseguir lutar com um controle maior do relógio durante os confrontos. A busca por trazer um Ben 10 mais infantil e comercial, já que está bem claro que todas as mudanças que o desenho teve tiveram como único objetivo aumentar a popularidade da série para assim vender mais brinquedos, faz com que as histórias falhem em praticamente tudo o que tentam se aprofundar. Em certo episódio temos o confronto entre duas raças em guerra que estavam tentando uma trégua, sendo Ben a única pessoa na galáxia capaz de fazer um acordo entre aquela espécie. E caso contrário, um confronto que tiraria a vida de ambos os lados aconteceria entre as espécies. Uma história bem bolada que poderia trazer uma reflexão forte e adicionar uma camada a mais de desenvolvimento ao Ben. Que tal se fizéssemos o Ben ter pulgas e ficar o episódio inteiro se coçando? Por que não, né? Aliás, como um alien feito de pedra pode sentir algo? Ele não tem pele. Ben regrediu anos de sua vida e se tornou tão imaturo quanto uma criança de 7 anos pode ser. O personagem deixa de ser um herói salvador da humanidade, coisa que, aliás, ele se gaba de ter feito pelo menos 1 milhão de vezes. Portador do Omnitrix, tá vendo? Já salvei o universo 1 milhão de vezes. Para se tornar o deus da destruição. É impressionante, o moleque não consegue passar 2 episódios seguidos sem destruir uma casa, um carro, uma loja ou até mesmo a própria reputação. Mas não é como se os coitados dos roteiristas não estivessem realmente se esforçando para entregar um bom drama. Até porque temos o maravilhoso arco do feedback, onde o Ben perde um alien e por birra fica irritado por 5 anos. É sério? É sério que isso era o melhor que vocês tinham para entregar como um trauma do personagem? Trauma de verdade é quando um alien fantasma que assombra sua vida até nos sonhos, do nada foge do relógio. Um bicho estranho com tentáculos asquerosos na barriga, que incorpora o capeta na sua prima e pula de um prédio, estragando tudo aquilo que um dia você ousou chamar de psicológico. Isso é um trauma. É preciso ser uma criança muito mimada e birrenta para se traumatizar por perder o homem tomada de Maria Chiquinhas. Especialmente para o Ben, que já havia passado por situações muito mais pesadas e dignas de traumas. O próprio Fantasmático é um exemplo. Mais para frente, temos a invasão dos Incursianos. Os Incursianos chegam na Terra, invadem ela, tomam tudo e são derrotados em apenas 2 episódios. Cadê aquele roteiro genial de Ben 10 Força Alienígena, onde os soberanos invadem a Terra de forma sigilosa e dominam e escravizam a raça humana em uma analogia perfeita a tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? É uma maneira de trabalhar os personagens e a história de forma lenta e gradual que o universo simplesmente esqueceu que existia. E ok, se a ideia era realmente ter guerra, então por que não trabalhar com o tema? Quem sabe formando uma tropa de encanadores contra as naves incursianas em uma série de episódios focadas nessa ação com uma guerra galáctica realmente grande, buscando inspirações em, por exemplo, Star Wars, que estava sendo muito bem comentado na época. Não precisam encerrar tudo tão rápido, não precisam jogar toda a responsabilidade no Ben. É uma invasão? Então, ok, que tal fazermos o Max bolando um plano onde o Ben é essencial para derrotar o inimigo, mas é que
tudo tem um senso de urgência tão grande, tudo precisa se resolver tão rápido e o Ben precisa ser o centro das atenções sempre. Isso se torna chato, é como se tudo que Ben 10 sempre fez de bom e de diferente fosse simplesmente jogado no lixo por histórias rasas, sem criatividade, que não conseguem prender quem assiste e por isso apelam às resoluções mais simples e forçadas que se possa imaginar. E ok, eu comecei esse vídeo com um tom de deboche, até porque esse canal foi feito para criticar, mas eu realmente não queria estar aqui descendo a lenha nesse desenho, até porque eu adoro o Ben 10. As histórias sempre foram tão criativas e fizeram parte da minha infância, da sua e da infância de muitas crianças ao redor do mundo de tal forma que simplesmente me entristece ver que tudo que era bom nessa obra é simplesmente jogado no lixo, o que é irônico para uma série que queria reunir tudo que era bom na franquia. Ok, mas para não parecer que eu odeio tudo, apesar dos arcos dos monstros galácticos ser a nata do que há de pior em tudo que eu já vi nas histórias do Ben 10, todos os episódios de Omniverse trazem um tom bem agradável. Foram vários momentos que eu me peguei dando um sorriso de orelha a orelha enquanto assistia o desenho. É uma mistura de frustração com felicidade e, sabe, às vezes é isso. Por isso não posso dizer o que você deve ou não sentir em relação a esse desenho. Se você não quer gostar de Omniverse, bom, faça bom proveito. Mas se você consegue tirar algo de bom do desenho, é algo que vale muito a pena. Ben 10 Omniverse consegue nos fazer sentir bem, consegue nos fazer sorrir, mas é tão recheado de problemas que muitas vezes é necessário esforço para conseguir tirar proveito das histórias sem ficar a todo momento se perguntando por que tal personagem fez isso, se ele já havia aprendido aquilo, ou por que isso aconteceu, se isso já estava estabelecido. É realmente uma pena, sabe? Ben 10 tinha potencial para ser algo muito maior, para ser algo incrível, mas infelizmente, graças ao cartoon, o desenho acabou perdendo seu potencial e, infelizmente, Ben 10 Omniverse é a pior coisa que já fizeram com Ben 10, tirando o reboot e os live actions, é claro. É claro. É claro. É claro. E antes de encerrar, eu tenho que dizer que eu me inspirei bastante no vídeo O que arruinou Ben 10 do canal The Ink Tank. O link estará aí na descrição, caso você entenda inglês, recomendo bastante que assistam.